Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14, é com muito prazer que nós estamos aqui junto com você, assinante do canal 14 da NET, você que nos acompanha nas redes sociais aí, para mais um programa. E mais um programa que vem trazer boas notícias, grandes novidades para você aqui da nossa cidade, da nossa comunidade, você que está fora da nossa cidade nos acompanhando nas redes sociais também, vai ter notícias agora quentíssimas aqui da nossa Anápolis. E eu tenho o prazer de, em mais esse programa, a nossa edição de número 158, de trazer meu amigo, meu parceiro aqui, Dr. Ruiter da Silva. Ô Ruiter, seja bem-vindo aqui ao nosso Alto Astral no 14. Olá, Joseval. É um prazer estar aqui com vocês. Retornando ao canal 14, né? Já estive aqui por alguns tempos, tenho te acompanhado o seu trabalho, um brilhante trabalho aí nas mídias, né? No rádio e aqui no canal 14. Prazer estar aqui com os assinantes. E muito bom trazer essas informações a respeito do nosso IPASGO aqui em Anápolis. O Ruiter, para quem não conhece, cirurgião dentista, ortodontista, não é? De especialização, fez muita gente abrir a boca aqui já no seu consultório. Esses dias a gente estava comentando. Escuta, perguntaram pra gente, um colega de Goiânia, o Ruiter tem consultório aqui? Aí um amigo nosso falou assim, o consultório mais bonito de Anápolis na Avenida São Francisco é do Ruiter. Bondade dos amigos. Mas o Ruiter já trabalhou muito na profissão e já fez muita coisa boa aqui. Ele tem um trabalho no município, tem trabalho no estado e mais uma vez ele recebeu um convite do nosso amigo Dr. Hélio Lopes, que tem um desafio grande pela frente, desafio do Ruiter também, aceitou um convite do governador Ronaldo Caiado e assumiu a presidência do IPASGO, o Dr. Hélio Lopes. E o Dr. Hélio Lopes, ao ir para o IPASGO, ele leva pessoas da confiança dele, o Ruiter, amigo dele de muitos e muitos anos, está lá numa função extremamente espinhosa, mas uma função também para pessoas que têm competência e que sabem fazer a coisa rodar direitinho. Ele vai falar um pouquinho da função dele, do cargo dele no IPASGO hoje, para vocês entenderem, e depois a gente vai bater um papo aqui sobre as novidades que o IPASGO está trazendo para Anápolis, para Goiás. Ô Ruiter, por que você aceitou esse convite, Ruiter? Você estava quietinho aqui em Anápolis, fazendo o seu trabalho, o Elinho te chama para ir para Goiânia para assumir uma situação dessa. É claro que pelos amigos a gente faz essas coisas todas, mas eu sei bem, a gente já assumiu função pública e sabe o quão é difícil isso. Queria te perguntar por que você assumiu e o que é que você está fazendo no IPASGO? Ô Joseval, realmente é uma missão espinhosa, né? Nós estamos agora junto com o Dr. Hélio, que me fez esse convite, e não tem como a gente recusar o convite. Eu e o Hélio nós estamos juntos já há alguns anos, né? Já trabalhamos muito, inclusive no futebol, já tivemos junto no futebol, e ao longo desses 15 anos que nós estamos juntos, um novo desafio na carreira do Dr. Hélio, e ele me convidou, talvez pela experiência, até por ter passado pelo município de Anápolis, trabalhando na Secretaria de Saúde, onde fiquei por 4 anos. O Hélio achou conivente que eu tivesse lá com ele, levando um pouco do conhecimento que nós temos na área de saúde aí do nosso país, no SUS, embora seja um pouco diferente, porque lá nós estamos num plano, né, de assistência, mas é um desafio realmente interessante. Não tenho como deixar o Dr. Hélio nessa situação. E é uma proposta nossa, você me conhece, você sabe que nós sempre trabalhamos, sempre gostei de estar envolvido com esse tipo de atividade, e nesse apoio, nesse intuito dessa nova guinada na carreira do Dr. Hélio, nós estamos junto com ele e espero que nós sejamos bem felizes lá. E lá, como você me perguntou, Joseval, eu estou na DGI, né, a Diretoria de Gestão Integrada. É uma diretoria bem ampla,
Mas, resumidamente, ela cuida basicamente da parte de, vamos dizer assim, da infraestrutura. A gente dá condições para que o IPASGO funcione e as diretorias de assistência e a diretoria de saúde desempenhem o seu trabalho junto com a comunidade, com os nossos usuários, né? A DGI, ela cuida do orçamento, do financeiro, ela cuida da logística, da tecnologia de informática, dos recursos humanos. Então, assim, é uma diretoria bastante ampla, composta por 5 gerentes de uma assessoria, e a gente está nesse caminho, fazendo também aqui um caminho novo para mim também, que é trabalhar nesse aspecto da diretoria financeira junto com o Dr. Hélio. Espero que nós sejamos felizes lá e vamos fazer daquele instituto um dos melhores que eu espero do Brasil. Ô, Ritter, nessa segunda quinzena do mês de outubro, a Anápolis recebeu a visita do governador Ronaldo Caiado, juntamente com o Dr. Hélio Lopes e toda a sua equipe. Você estava presente, a gente teve o prazer de participar daquele momento lá, na inauguração de uma reforma e de uma ampliação naquele prédio do IPASGO ali na Avenida São Francisco, com uma nova proposta para os anapolinos usuários do nosso IPASGO. O que é essa proposta? O que foi reformado? O que foi ampliado? O que foi inaugurado, Ritter? Josival, aqui é até uma proposta de governo, não chega a ser diretamente uma proposta nossa, né? O senhor governador, Ronaldo Caiado, ele avaliando aí os atendimentos do IPASGO, ele sempre fala que quer devolver Goiás aos goianos, né? E entre isso ele colocou o IPASGO para que a gente faça um atendimento mais amplo. E aqui no prédio especificamente, a presença do governador se deu pela inauguração, pela implantação de um serviço novo, que é o IPASGO Clínicas, né? Aonde nós estamos levantando as deficiências, e você também, como gestor da área de saúde, tem muito conhecimento nisso, que às vezes, para se você fazer uma consulta, o usuário do IPASGO tem muita dificuldade, às vezes 2 meses para se marcar uma consulta, e o IPASGO, por outro lado, ele é um excelente plano quando você trata de internações, você não tem queixa, você não tem fila de espera, realmente ele dá uma solução. Mas quando é para a clínica, realmente ele não tem dado essa resolutividade. E partindo desse princípio foi que nós optamos, e isso já existe em Goiânia, dois IPASGO Clínicas, e nós achamos que a Anápolis também contemplaria, até porque a gente vinha sofrendo, o IPASGO vinha sofrendo muito na Câmara dos Vereadores, apanhando muito devido à falta de especialistas aqui dentro de Anápolis, os especialistas não atendiam. Então essa ideia ela já existia no IPASGO, nós a trouxemos para Anápolis, e dentro desse contexto de trazer o IPASGO Clínica, nós temos um prédio ali de aproximadamente 47 anos, que nunca havia sido reformado. Nós demos uma roupagem nova lá dentro para ele e deixamos o IPASGO com o atendimento normal que ele sempre fez ao usuário, as questões de usuários, troca de cartão, todos os demais inclusão, exclusão de dependente, e inauguramos uma parte nova que seria esse IPASGO Clínico, onde a gente já começamos a funcionar e vamos ampliar mais o leque desses especialistas que estarão lá atendendo no IPASGO. Então a presença do governador dentro de Anápolis foi fundamental nesse aspecto. Ele veio inaugurar um serviço e por trás dessa inauguração aí já teve a mão do Dr. Hélio, falou, mas nós não vamos inaugurar dentro com um prédio nessa circunstância. Aí nós reformamos, mas está implantado o serviço, é o 3º IPASGO Clínica, lá em Goiânia nós temos um voltado em Aparecida de Goiânia, voltado para a saúde da mulher, e temos um que eu acho que é também uma grande solução para o problema da pediatria, Josival. Nós sofremos isso aqui no SUS, talvez você sofra isso aí, na onde você passou, pelo plano que você também acompanha. E Goiânia também, o IPASGO montou uma clínica pediátrica lá, ambulatório, com um box de observação, 24 horas por dia. Acabando com esse gargalo de você procurar um pediatra na madrugada, os pais saírem correndo e não conseguir, ainda mais por um plano de saúde. Então, já temos esses dois IPASGO Clínicas e agora inaugurando o nosso aqui, recentemente, como você colocou, dia 22, inclusive comemorando o aniversário do IPASGO, que estava completando naquela data 58 anos de vida. É isso, eu conheço o serviço de Goiânia na área de pediatria, conheço o serviço de Aparecida, muito bonito. Muito bonito. Muito bem montado o serviço de Aparecida. E aí você já cita
duas especialidades, e nós sabemos dessa dificuldade da consulta com os especialistas, é o que você falou, isso passa do público para o privado, do privado para o público, tem-se essa dificuldade pela carência desses profissionais também, não é? E vocês agora trazem esse terceiro serviço para Anápolis. O Ruiter vai ser você diz, por exemplo, Goiânia é um perfil voltado mais para a pediatria. Aqui em Anápolis vai se voltar para um perfil específico ou é um atendimento mais ou menos híbrido? Quais as especialidades que vão ter por ali? Joseval, nós fizemos um estudo preliminar antes, procurando saber quais os maiores gargalos que a gente tinha aqui em relação à marcação de uma consulta. Então nós descobrimos, nós temos aí, por exemplo, a pediatria, nós já temos um pediatra atendendo, embora fique bem claro que não é um serviço ambulatorial, muito menos 24 horas, é um serviço clínico para consultas, né? Nós temos a endocrinologia também, que é outra especialidade que nós temos muita dificuldade em conseguir agendar consultas pelo plano. E nós vamos ampliar. Veja você, por exemplo, nós vamos trazer também até ginecologia. Hoje nós temos uma reclamação dentro do IPASGO, que os nossos usuários às vezes têm dificuldade de fazer um pré-natal pelo plano. Às vezes eles não conseguem fazer o plano. Nós já estamos trabalhando aqui com 4 especialidades e pretendemos chegar de 9 a 15 especialidades de acordo com esse perfil que nós já temos eles levantado, e a dificuldade aí é você conseguir o profissional assim, mas uma vez conseguido esse profissional, ele vai dar 1 ou 2 plantões, vai funcionar em sistema de plantão, o usuário agenda a sua consulta pelos canais e aí ele vai ser atendido por esses especialistas, encurtando esse tempo que hoje existe, que é a grande preocupação do presidente e a grande demanda hoje do plano é essa, é você não conseguir aquela consulta no momento que você está precisando, e aí sempre é desviado para aquele, vamos fazer no particular porque eu te atendo amanhã. Essa é a grande proposta do IPASGO Clínico, para a gente encurtar essa distância do usuário, a distância e o tempo dele na frente do médico. Na fala do governador, Ruiter, no dia lá da inauguração, ele até se reportou ao doutor Hélio Lopes e disse assim, que ele pediu para o doutor Hélio estar dando uma atenção especial ao entorno de Brasília. Eu estou fazendo essa colocação aqui para perguntar, a proposta de vocês, dessa nova diretoria, é levar IPASGO clínicas para outras regiões do estado de Goiás? Como que é isso? Como eu te falei, Josevaldo, é uma proposta de governo, né? Nós estamos dando sequência nisso. E o governador, ele tem nos pedido realmente que nós tenhamos nossa atenção ao entorno de Brasília e também ao sul. A nossa intenção talvez seria levar esse IPASGO Clínico para o entorno de Brasília e talvez para Jataí ou alguma outra cidade onde a gente tem alguns gargalhos. Esse estudo está sendo feito. Como eu volto a insistir, é uma proposta de governo que nós vamos levar. O entorno, nós já fizemos 3 visitas ao entorno, estamos estudando qual a melhor cidade, qual aquela que fica mais centralizada, porque quando se fala em entorno é uma quilometragem muito grande, né? Então você tem que conseguir centralizar esse serviço de maneira que o usuário do IPASGO tenha acesso de uma maneira facilitada. Mas sim, realmente é uma preocupação do governador, ele já nos solicitou isso, inclusive publicamente, como você está nos lembrando aqui, e isso já tem sido feito. Nós, no primeiro momento, talvez o próximo IPASGO Clínica seja da região do entorno, que nós precisamos atender essa solicitação. A gente tem acompanhado aí também essa questão da descentralização. Existia uma concentração muito grande de atendimento em Goiânia, existia procedimentos que, para serem realizados no IPASGO, só era realizado em prestadores da capital, e a gente tem visto nos últimos meses esse atendimento sendo centralizado. Um exemplo que eu dou é aqui na nossa cidade de Anápolis mesmo, com credenciamento de novos prestadores, dando-se condições para prestadores que já estavam prestando serviço aí, para que o anapolino, usuário do IPASGO de Anápolis e da região aqui do nosso polo, não se dirija para Goiânia. Então a gente já tem muitas coisas que são resolvidas aqui em Anápolis hoje que antes
eram resolvidas só em Goiânia. A pergunta que eu te faço, essa proposta de descentralização era uma proposta de governo também? Você já nos deu a notícia aqui de mais 2 serviços de IPASGO clínicas, um no entorno, um outro no sudoeste. Mas essa proposta de descentralização, de uma maneira geral, também é para ocorrer? É para ocorrer. Essa é aquela proposta de devolver o Goiás aos goianos, né? Isso, ou seja, devolver o IPASGO com eficiência e eficácia no atendimento dos nossos usuários. A proposta realmente é essa, de ampliar serviço, e a gente até brinca, se for preciso de abrir credenciamento, de verticalizar, de descentralizar, é essa a intenção. Nós somos um plano de saúde hoje, o maior de Goiás, e se não me engano, o segundo maior do Brasil. Inclusive, o doutor Hélio, no recente visita em São Paulo, na reunião dos encontros dos planos, similares ao IPASGO, porque cada um tem sua particularidade. O doutor Hélio foi convidado a assumir a vice-presidência, a disputar uma eleição na próxima. E lá nós descobrimos que nós somos o segundo maior plano, com 627 mil vidas. Então, o segundo instituto para servidores públicos do Brasil. Do Brasil. É o IPASGO. É o IPASGO. Aí vocês vejam a grandeza desse instituto e a responsabilidade que nós temos lá, em torno de 627 mil vidas. Então, nesse aspecto, nós precisamos descentralizar, Joseval. E voltando no que você falou, há alguns serviços que não são prestados em Anápolis, os nossos pacientes teriam que ir para Goiânia, os nossos usuários, melhor dizendo. É inadmissível, nós só podemos admitir isso desde que Anápolis não tenha o serviço. Desde que Anápolis se habilite, que tenha aquele serviço, e nós estamos com um plano que hoje nós temos uma grande procura de profissionais e de CNPJ, de pessoa física também, de hospitais, de clínicas, que querem habilitar junto ao IPASGO. Então, assim, se nós temos um serviço aqui dentro de Anápolis, nós temos um plano de saúde voltado para que o seu usuário tenha serviço, realmente não se justifica esse deslocamento, seja de Anápolis, de qualquer outro centro maior que possua o serviço, ele está se deslocando de uma cidade para outra para poder executar esse serviço. E é dentro desse pensamento que existe essa proposta da descentralização do sistema de saúde do IPASGO. Ô Rui, eu não sei se você vai estar atualizado dessa pergunta que eu vou lhe fazer agora, mas quando você fez a sua fala aqui, eu recordei de uma situação e que ela é muito importante para essa descentralização, que é o fato do IPASGO não estar credenciando profissionais já há quase 8 anos, eu estou acompanhando isso aí já esse tempo todo. Existe algo, inclusive com problema até judicial, né? Eu lembro de quando o Dr. Hélio assumiu, uma primeira visita que a gente fez ao Dr. Hélio, a gente conversando sobre isso aí. Não depende do Dr. Hélio, não depende do Dr. Ruiter, não depende dos outros colegas de diretoria, de gerência. Existe um problema judicial em relação a isso. Judicial. Essa coisa tá andando, como é que tá isso? O que aconteceu é que houve uma denúncia na época de um processo, né? Justamente. E isso, através de uma denúncia até do Conselho Regional de Odontologia. Verdade. Essa denúncia foi parar no Ministério Público. Então, hoje, todos os credenciamentos, tudo que se passa dentro do IPASGO, no sentido de ampliação de rede, é feito através do TAC, que é o termo de ajuste e controle, com a doutora Vilismar. A gente até brinca, né, que fala quem preside o IPASGO hoje nesse sentido é o Ministério Público, é ela, a doutora Vilismar. A doutora ela já esteve com ela por 2 vezes, a gente está tentando contornar isso aí. Hoje, para se habilitar qualquer serviço, ele é habilitado dentro do escritório do Ministério Público através da doutora Vilimar. Isso ainda existe. Nós estamos credenciando alguns serviços ainda através desses TACs, mas de uma maneira ampla e restrita, abrir isso para que todos aqueles interessados venham a ser abrangido pelo edital de chamamento, vamos assim dizer, José Paulo, nós ainda não temos esse instrumento legal para poder fazer. Tá certo. Lá na unidade que foi reformada e ampliada, e vocês estão de parabéns porque aquele prédio ali, ele é um dos presentes para a nossa cidade aqui, um prédio construído aí em cima de projetos até de alunos do Oscar Niemeyer, né? Isso foi dito na inauguração. Ele tem
traços diferentes ali, mas ali vai continuar funcionando as questões administrativas que vinham funcionando antes, a como você falou, até porque a gente viu que vocês foram de muita inteligência, criar os consultórios mais para o fundo do espaço físico e o atendimento administrativo na frente, como seria. E isso vai se manter ali, ou a ideia mais adiante é de que seja uma unidade só de atendimento, de assistência e que não tenha nada administrativo? Não, a princípio vai se manter aquele formato, realmente, que é o que o usuário. E aí, quando a gente fala, Josevaldo, é bom a gente lembrar que nós somos aproximadamente 53 mil usuários aqui na macro-região. Só em Anápolis, algo em torno de 33 mil e nas cidades do entorno. Então, tem algumas pendências ou algumas solicitações que os usuários ainda estão acostumados a ir ao local. Às vezes não tem acesso a uma internet de boa qualidade ou não tem o hábito com a internet. Então, aquele atendimento que o usuário do IPASGO tinha lá, ele vai continuar ocorrendo lá na sede do IPASGO. Embora nós temos vários canais hoje que você pode até... São pouquíssimos os serviços que nós oferecemos de forma presencial que não estão oferecidos nos nossos canais. Mas aquele serviço vai continuar e a clínica propriamente dita, como foi uma reforma maior, nós já adaptamos, que o prédio não era adaptado, nós precisamos de licença de vigilância sanitária, aí a reforma se complica um pouquinho mais, aproveitamos para reformar aquela parte lá que fica mais para a rua do fundo, que ficou até para o estacionamento dos PCDs, né? Que a entrada para PCDs ficou ali, para aquela entrada da rua do fundo da Avenida São Francisco, que é a Avenida São Francisco como a entrada principal, e ali nós fizemos essa adaptação. Mas o formato é esse, é para continuar assim, o que nós pretendemos é ampliar ainda mais o serviço de clínicas de atendimento médico lá, mas o atendimento administrativo continua. A ficha corrida do Ruiter e minha aqui na cidade, na área de saúde, ela é um pouquinho extensa. Eu estou colocando isso porque, em relação ao IPASGO, eu vivi épocas que o IPASGO tinha um atraso com prestadores de serviço. Eu, enquanto fazia a gestão do Hospital Evangélico aqui na nossa cidade, nós tivemos momento de 6 meses de atraso do IPASGO. Então isso arrebentou com todos os hospitais que prestavam serviço para o IPASGO. À época o IPASGO não tinha 627 mil vidas não, mas já tinha um número interessante de vidas, a que gerava uma fatura interessante para os prestadores de serviço. Então a gente sofria muito com isso. De alguns anos para cá, essa situação melhorou bastante. Nesse ano a situação, apesar da pandemia, é muito boa que eu digo assim, nós estamos recebendo em dia, sem problema nenhum, mas eu pergunto para você, Ruiter, como é que está a situação financeira do IPASGO hoje? Porque a gente sabe que essa equação, receita e despesa, em operadora de plano de saúde, numa autarquia igual o IPASGO, que faz esse gerenciamento de 627 mil vidas, não é fácil. O dinheiro entra, mas as despesas são muito grandes, né? Em especial na assistência. Como é que está a saúde financeira do IPASGO hoje? Joseval, você recordou um passado que, graças a Deus, está distante, né? E isso nos deixa muito satisfeito hoje, porque a saúde financeira do IPASGO hoje, ela é bastante saudável, vamos dizer assim. E isso graças ao governador, que ele tem honrado criteriosamente e religiosamente em dia com o repasse do dinheiro que é descontado em folha de pagamento e do PAS, que é um programa de assistência social também, que o governo tem que repassar. Nós temos alguns usuários que são isentos. E aí o Estado assume essa responsabilidade. E esse dinheiro nunca foi repassado. Repassa 2 meses, ficam 2 anos, pelo histórico que nós temos lá. Certo. E depois que o governo Ronaldo Caiado assumiu, isso tem sido passado rigorosamente em dia para o IPASGO. Então isso possibilitou para que nós ficássemos com uma situação financeira saudável. Porque desde que o governador
debita a contribuição do usuário no contra-cheque e não repassa para o IPASGO, aquilo realmente nós não temos lá fonte de rendas, nós não somos agente arrecadador. Nós dependemos desse repasse. Então, como o governador tem feito isso rigorosamente em dia, a situação do IPASGO, assim, ela está extremamente saudável. Dentro daquilo, para você também que trabalha com a finança do hospital, se você ganhou A, você está trabalhando muito para não gastar A mais um. Você está trabalhando, hoje nós estamos trabalhando para conseguir fechar no A. E aí isso nos dá tranquilidade, inclusive, para colocar a folha e não deixar mais que isso aconteça. Quando nós entramos, nós encontramos o IPASGO com uma competência atrasada. A primeira proposta nossa lá dentro, ao avaliar todo o Instituto, foi que nós pagamos uma competência e pagamos no mesmo mês a competência atual. Verdade. Já visto que aqueles que são credenciados pelo IPASGO, as clínicas, nós temos um delayzinho de 60 dias, porque a conta é muito grande, você não consegue auditar e fechar tudo com 30 dias. Então, por exemplo, nós estamos pagando hoje, aliás, vou até dar a notícia em primeira mão, que a cota 8, o mês 8, vai ser paga agora quinta-feira. Acabei de acertar hoje à tarde, nós estamos pagando pessoa jurídica, pessoa física, todo dia 15 de cada mês, depois nós estamos no mês 10 estamos pagando a competência 8. E estamos pagando a pessoa jurídica no dia 30. Tá? Quando tem um feriado, até isso é difícil, Josival, porque a complexidade da tramitação é tão grande que um feriado aí no meio do caminho, ele atrapalha o nosso cronograma de pagamento. E essa semana foi voltada para que nós conseguíssemos pagar a pessoa jurídica agora dia 28. Nós tivemos que antecipar dentro do nosso calendário 2 dias, dia 30 e dia 29, que dia 29 é dia do funcionário público, foi decretado feriado. Então, o que acontece? Esses 2 dias nos faz um trabalho monstro lá dentro da unidade. E agora, por volta de 3 horas da tarde, nós conseguimos fechar, nós vamos estar depositando o dinheiro na conta na quarta-feira, para que na quinta-feira, no mais tardar, dependendo da transação, de como o prestador está fazendo esse serviço, a pessoa jurídica, os hospitais e as clínicas vão estar recebendo quinta-feira já o pagamento dia 28. Notícia muito boa. Ô Ruiter, a gente estava falando aqui, você comentou dessa dificuldade de não gastar o A mais um. E a gente vive isso mesmo, a gente faz gestão de operadora de plano de saúde também. E no IPASGO eu vejo que vocês têm uma dificuldade maior, e isso no passado trouxe uma situação também de desequilíbrio para o IPASGO, e as pessoas entendem assim, eu pago, eu deveria colocar como dependente uma série de pessoas já que eu estou pagando, mas não é bem assim, né? O que a pessoa paga, às vezes, é para bancar ela ali e os seus dependentes diretos, que a precificação é feita em cima disso, isso vale para o IPASGO, isso vale para operadoras privadas. Mas eu queria te perguntar, quem hoje pode ser usuário do IPASGO? Quem que pode entrar como dependente? Porque a gente teve momentos no passado que o leque era muito grande, muito não é? Amplo. E as pessoas às vezes não entendem isso, mas para a gente que está dentro do processo, a gente entende isso muito bem. O IPASGO, ele tem uma diferença ainda, um pouco bem mais peculiar que com as outras operadoras de plano. E ele se confunde um pouco com o aspecto social de um plano, coisa que outras operadoras não têm. Então nós temos aí esse, vamos dizer assim, esse lastro com um aspecto social, porque o usuário, em suma, ele foi criado para isso, para o funcionário público, e ele quer que toda a família dele entre no plano, e a coisa não pode funcionar assim, porque o plano realmente fica inviável. Então, desde a lei 17.477, que é a lei que deu uma reformulada, o IPASGO, até hoje, ela só permite a entrada do casal, dos filhos e netos. E os filhos solteiros. Sim. Né? Ou até 18 anos, ou até os 23 anos, quando ele está cursando faculdade, nível superior, ele apresenta
sua matrícula todo semestre e ele fica no plano até os 23 anos também. Não terminou a faculdade, também está fora, mas pode continuar no plano ainda no cálculo atuarial. Ele não perde totalmente, ele pode continuar no cálculo atuarial. Ele sai do plano familiar e vai para lá. Mas hoje, exatamente, o IPASGO hoje ele aceita o cônjuge, a união estável, ele tem que ter a união estável, e os filhos e netos diretos. Já tem aí uma diferença das operadoras normais, porque nas operadoras privadas, a netos não é possível. Não é? Essa possibilidade do universitário, quando deixa de fazer o curso, continuar no IPASGO, ele sai do plano familiar, ele vai ter um plano individual dele, no mesmo valor que pagava, isso também é um grande ganho, é extremamente interessante. É o aspecto social. Justamente, que eu chamo a atenção do plano, né? É o aspecto social. É o aspecto social e a responsabilidade aqui que o gestor público tem que ter é essa, não adianta abrir e depois amanhã quebrar. Não prestar o serviço. Que é o que acontecia algum tempo atrás, o plano totalmente em descrédito, nenhum profissional queria atender. Justamente. Então essa é a responsabilidade do gestor público. Mas desculpa te interromper, não, fica à vontade. Mas existe uma proposta do governador Ronaldo Caiado que ele quer trazer os pais. Tá? Interessante. Ele quer que volte os pais a serem no plano familiar, os pais devem voltar. Isso está sendo feito, está sendo estudado. Agora não se pode mais simplesmente um querer, nós temos que alterar a lei. Tem que ir para a Assembleia e tem que alterar a lei. E esse estudo já está sendo feito. Né? Então, inclusive, já existem propostas de ampliar um pouco mais. Quando cai na Assembleia, existe várias demandas ali dentro. Justo. Mas a proposta do governador é que para o ano que vem, o mais rápido possível, a gente fala o ano que vem, porque esse ano já, vamos dizer assim, já acabou, né? Verdade. E para que o ano que vem a gente possa estar aceitando os pais dos nossos usuários do IPASGO também. Rui, ter 627 mil vidas é muita gente, é muita demanda. A gente brinca assim, é muito umbigo para ser administrado. E aí a gente sabe nós temos as dificuldades nossas também, por mais que é feito gestão, mas você não agrada a todos, em especial na área de saúde, que as pessoas querem ser atendidas, devem ser atendidas da melhor forma possível, mas a gente depende de prestadores, pessoas físicas e pessoas jurídicas para dar esse atendimento. Às vezes um ou outro destoa e está dentro de uma normalidade também, mas eu pergunto para você, aquele usuário do IPASGO, que ele tem alguma queixa, como que é para ele fazer a reclamação nos canais de comunicação do IPASGO? Porque ainda tem pessoas que eu vejo isso dentro do hospital, às vezes não teve aquele atendimento que se julgou necessário, e ele pergunta o nosso próprio pessoal mesmo, eu quero reclamar, como é que eu faço para reclamar para o IPASGO? Eu não quero reclamar aqui do hospital para vocês, não. Estou dando um exemplo do prestador de serviço aí, no caso da internação. Mas eu queria que você falasse como é que é para o usuário fazer aí a sua reclamação. É o que nós chamamos de RDS, né? Que são as reclamações, as denúncias e as solicitações, né? Essas RDS elas podem ser feitas presencialmente nas unidades do IPASGO, lá em Goiânia, na primeira radial, lá no bloco 4, no térreo. Aqui em Anápolis pode ser feita aqui na nossa unidade aqui do Jundiaí. Pode ser feito através do 0800 612 62 19 19 também, ou através da ouvidoria@ipasgo.gov.br. São os canais que nós temos para que o usuário esteja levando, como eu coloquei, né, a sua reclamação, a sua sugestão, né, e a sua denúncia também. Porque baseado no que nós coletamos lá dentro, e nós estamos fazendo isso, nós temos um call center lá que nós estamos pensando quais são as principais denúncias, se tem alguém ou uma unidade, uma pessoa jurídica, uma PJ, que está tendo muita denúncia em cima disso. Então a gente tem procurado. Esse é um canal interessante que o usuário do IPASGO
antes de sair por aí reportando, falando que não atende, ou alguma coisa nesse sentido, nos ajude a fazer do plano um plano melhor, nos dando as sugestões e denunciando aqueles que estão fazendo coisas que não estão normal, não estão no acordo, no credenciamento assinado para poder retornar aquele atendimento. Então, recordando, presencialmente, o usuário pode ir em qualquer unidade do IPASGO que tem esse tipo de atendimento, no 0800 62 1919 e também na ouvidoria@ipasgo, que nós estaremos sempre, e estamos pensando, é um canal de comunicação excelente com o usuário. Os canais de comunicação estão aí e o que nos ajuda muito são as ferramentas importantíssimas para a gente que faz gestão. Eu pergunto, o IPASGO hoje, por exemplo, para emissão de segunda via de cartão, porque às vezes as pessoas perdem o cartão, para desbloqueio de cartão, para ter acesso à rede de prestadores de serviço, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, deve buscar isso onde, Ruiter? O principal meio hoje, que é o que facilita muito, é o site do Instituto, né? www.ipasgo.gov.br. Lá no portal do servidor, lá, ele vai encontrar lá toda a rede credenciada, detalhada, e até o serviço também, a segunda via de um cartão também, que puder, ele pode solicitar essa segunda via através do portal, pode usar também o 0800 também, que ele vai ser prontamente, e presencialmente também. É importante. O que nós divulgamos e que fica mais fácil para o nosso usuário é o aplicativo do IPASGO Fácil e o site do IPASGO, que aí sim, você nas abas portal do servidor, lá você encontra o serviço específico que você está procurando e você pode solicitar o seu cartão. Até por curiosidade pessoal minha, o IPASGO ele já tem o cartão virtual para as pessoas ou por enquanto ainda só o físico? Só o físico. Isso é uma demanda que nós estamos estudando lá, já tivemos algumas reuniões até com algumas instituições financeiras, fica aqui de primeira mão para você também. Certo. Não para fazer o cartão visual, mas para dar um upgrade ainda, talvez um pouco melhor ainda nesse cartão. É um estudo que a gente tem sido feito lá. Mas nós temos o programa SigVida, que tem toda a vida do nosso usuário, não é o cartão virtual ainda, mas assim, o SigVida me lembrou aqui que você falou, o SigVida nós temos o usuário consegue todas as informações dele ali naquele prontuário dele está ali. Está todo ali. Isso é interessante, isso facilita tanto para o usuário quanto para as pessoas que fazem a gestão. Eu pergunto para você, Ruiter, na sua opinião, quais são os maiores desafios de Dr. Hélio Lopes com toda a sua equipe? Você disse muito bem, agora a gente já está indo para um final de ano, não é? E, infelizmente esse ano foi um ano diferente de tudo para todos nós, não é? Mas assim, vocês ainda têm mais 2 anos de governador Ronaldo, assim, já de direito adquirido disso, né? Mais adiante a gente sabe o que mais pode acontecer, mas eu estou dizendo assim, o que é os maiores desafios na opinião de vocês? É claro que vocês já estão trabalhando, já estão planejando o 2021. O que vocês entendem como maiores desafios para vocês nesse momento e para o ano que vem? Olha, Joseval, o Dr. Hélio tem empenhado muito e nós temos conversado muito nisso. Acho que assim, o nosso maior desafio é manter a saúde financeira do IPASGO e através dessa saúde financeira, sendo parceiro dos prestadores de serviço, de todos aqueles dos colaboradores que trabalham com nós vamos conseguir dar um retorno com excelência ao usuário. Eu acho que essa é a principal mola mestra. É aqui que nós temos que trabalhar para que a gente consiga ampliar e trazer qualidade para a rede de credenciados. E isso nós só conseguimos como gestores de um plano de saúde através de uma saúde financeira estável. Eu acho que essa é o nosso grande gargalo, é o nosso grande momento, que nós temos aí, embora o IPASGO não seja regulamentado pela ANS, mas nós temos o Ministério Público também,
para que você tenha ideia, fugindo um pouquinho da pauta, nós estamos com 3 crianças em São Paulo essa semana, cada criança até agora ficou algo em torno de 600 e pouco mil reais, né? Então, assim, isso tudo através de medidas judiciais. Então, tudo isso preocupa e prejudica a saúde financeira do Instituto. Então, nós temos que ter esse grande equilíbrio. No segundo momento, que já é em consequência dessa saúde financeira, nosso grande desafio é melhorar cada vez mais, trazer uma assistência melhor aos usuários do espaço, que ele seja bem atendido, tenha um médico e seja atendido, que faça jus ao o pagamento que ele faz todo mês, e tem um compromisso com o governador, né, que quando ele diz que quer devolver Goiás aos goianos, ele incluiu o IPASGO aí, tanto é que ele já tem essa proposta, né? Então, assim, eu acho que o nosso grande desafio lá realmente está nesses 3 pilares aí, que é manter a saúde financeira do IPASGO, melhorar, trazer qualidade ou aumentar que seja a nossa rede credenciada e tornar ainda o plano mais amplo dentro daquilo que o financeiro nos possa permitir. Esse exemplo que o Ruiter deu aí de 3 crianças em São Paulo fazendo tratamento e o custo desse tratamento em São Paulo é muito interessante para você que está nos acompanhando, que às vezes faz aquele discurso pensando em você mesmo. Isso é próprio nosso de ser humano. Por que eu não posso colocar minha tia, meu tio, meu sobrinho? Não pode por isso, gente. Porque não tem como. Dar assistência é caro e tem procedimentos que é muito caro, não é? Então não adianta, é o que nós falamos antes. Abrir o leque para uma série de pessoas e depois não dá conta de prestar o atendimento. Porque dois aspectos interessantes, o que o Joséval fala com muito conhecimento, que é um professor que nós temos. Em alguns exemplos, a pessoa depois de grávida, ela nunca quis pagar nenhum plano de assistência, nenhum plano de saúde, mas ficou grávida e através dos recursos modernos descobre que o filho dela está com uma má formação, aí ela quer entrar no plano para um problema já pré-existente. Aí realmente esses são os nossos gargalos. Assim mesmo, a pessoa quando entra, ela tem que cumprir um prazo de carência. E quando ela não cumpre, quando ela vem, ela já vem com... E nós temos muitas denúncias, sabe, Joséval? Inclusive, quando nós entramos lá, uma grande denúncia nós ficamos super chateados em rede social, que hoje é ruim, né? A gente sabe, talvez, o acesso, não sei, mas é muito ruim. Por menos que 5 pessoas tenham visto, é muito ruim você ver falando de você ou da instituição na qual você trabalha, que a gente tem aquela impressão do macro, né? Um rapaz que por 27 anos funcionário, nunca quis ser usuário do IPASGO, contraiu, lógico, com a idade, adquiriu um câncer, e logo em seguida ele aderiu ao plano, mas estava dentro do prazo de carência. E fez uma denúncia, fez um barulho, assim, foi logo na nossa chegada, sabe? Já foi uma estreia. A gente quer ajudar, a gente se entende a questão social, mas administrar o plano, o Joséval lembrou muito bem, não é assim, vai entrando, porque senão nós vamos aceitar vocês, mas nós não vamos devolver para vocês aquilo que vocês estão nos comprando. Então não adianta a gente querer abraçar tudo que nós não vamos dar conta. E um processo grandioso que deu muito trabalho para ser instituído e dá mais trabalho ainda para ser mantido, né? E é por isso que a gente fala dessa responsabilidade agora entregue a doutor Hélio Lopes, a você e a toda a equipe de vocês, e o governador, ele entrega porque ele sabe que vocês têm competência para isso e vocês vão fazer jus a essa confiança que ele depositou em vocês e a confiança das 627 mil vidas, né? Isso aí que é importante. Ruiter, a título de curiosidade também, como é que está a questão do hospital lá em Goiânia? A gente teve um momento, eu acho que o hospital até servindo também, mais voltado para a questão da pandemia, não é isso? Exato. Como é que está isso agora? Existe planos para futuro, para o hospital? Como vocês estão avaliando? O hospital foi acampado, né? O governo do estado acampou, transformou ele no hospital de campanha para atendimento de Covid. E aí eu vou destacar, não é do IPASGO. O IPASGO credenciou o Hospital Garavelo, com 48 leitos só para a Covid, só para os usuários do IPASGO. Nós temos a nossa própria regulação, são, se não me engano, 15 leitos de UTI,
e 33 leitos clínicos, ou um pouco mais, se não me engano, são 58, porque não é muita a área onde eu estou atuando. Mas está diretamente na sua diretoria. Isso, mas o Covig nós temos o hospital próprio dos servidores. E o Estado, vamos dizer assim, acampou aquele hospital do servidor que estava em fase final, estava terminando, a construtora foi arrochada para terminar lá as coisas, e ele acampou e está lá hoje com o OS lá dentro, né? A Agir, que está lá dentro, e a gente nós não temos ainda uma conversa sobre isso. Nós chegamos agora, nós não sabemos qual é o pensamento do governo ou da Secretaria de Saúde, que é a questão da gestão de lá, se eles vão devolver, se vai transformar num hospital, que até essa conversa nós já ouvimos extraoficialmente, nada oficialmente, não conversamos nada sobre isso, mas o hospital está lá, um hospital de 24 mil metros quadrados, uma enormidade de hospital, pronto para ser equipado, porque o que tem lá dentro hoje ainda não foi o IPASGO que colocou, foi como ele se transformou no hospital de campanha. O governo do estado, através da Secretaria de Saúde, é que montou aquele hospital, e essa é uma discussão que eu acredito que nós estamos próximos dela, porque eu acredito que nós estamos vendo aí alguns hospitais de campanha já começando a ser fechados. Verdade, né? verdade. O que se pretendia, o Ministério da Saúde, que era abaixar o pico, ele realmente abaixou o pico, mas trouxe uma consequência que alongou o período de Covid. Mas, graças a Deus, evitou-se muitas mortes com isso. Então, assim, eu acredito que agora, para o início do ano, deve-se abrir uma nova conversa sobre qual será realmente o destino do Hospital do Servidor lá de Goiânia. O Ritter falou muito bem aí do Hospital Garavella lá em Goiânia, que o IPASGO assumiu a questão do hospital voltado especialmente para a Covid, mostrando aí a importância de se dar o melhor atendimento para o seu usuário. Eu gostaria de dar um outro exemplo, porque muita gente não sabe disso. O IPASGO fechou também com os prestadores de serviço, no caso os hospitais, um pacote com preço diferenciado para tratar os seus usuários contaminados pela Covid-19. Então, assim, a gente que está do lado de cá na prestação de serviço, viu o quanto o IPASGO valorizou o seu usuário e valorizou o prestador de serviço também, que na pandemia comprou medicamento mais caro, comprou material mais caro e pagou-se muito por EPIs que não se usava. Então isso é uma valorização do Instituto para com o prestador de serviço no pagamento do serviço e uma valorização do Instituto para com o seu usuário. A preocupação com o seu usuário. A preocupação com o seu usuário. Então a gente, assim, queria parabenizar também ao IPASGO por isso, a gente que está aí nessa linha de frente e sabe o quão isso é importante. A gente não tem notícias, pelo menos eu não tive notícia nenhuma, de usuários do IPASGO desassistidos, aqueles que infelizmente foram contaminados pelo Covid-19. Realmente também nós não temos. Você lembrou muito bem, até te agradeço pela lembrança, que nós falamos tanta coisa, que realmente nós temos aqui, quantos usuários nossos ficaram internados aqui nas 2 unidades que nós credenciamos, com leito de UTI, né, com os leitos dedicados, e quando se dava um sufoco aqui, nós transferimos para Goiânia, mas a intenção era manter esse usuário mais próximo da sua família, ou seja, com as internações aqui em Anápolis. E tínhamos mais também, lá em Goiânia também, nós tínhamos tínhamos uma UTI pediátrica e tínhamos a UTI do Orion. Do Orion também foi habilitada pelo IPASGO, mas por uma providência divina, graças a Deus, não foi preciso a necessidade de se utilizar aquele convênio, porque o hospital e esses hospitais regionais que nós habilitamos supriu muito bem a demanda e nós não tivemos em momento nenhuma desassistência aos portadores de Covid. Só, às vezes, uma outra regulação que é um pouco complicada, mas todos atendidos plenamente dentro daquilo que foi pré-estabelecido e foi realmente nós, até aí, o presente momento, espero que isso esteja no final realmente, o IPASGO teve essa preocupação com o seu usuário. E para a gente finalizar aqui, qual que é a sua avaliação, Ruiter, do IPASGO atravessando
essa pandemia? Porque todos nós, da área de saúde, fora da área de saúde, esse ano foi um ano fora da curva, não é? Então, infelizmente, perdemos pessoas, perdemos vida, tivemos prejuízos financeiros com a pandemia, muita gente perdeu seus negócios, ou seja, uma situação atípica para todos nós. Vocês não estão há tanto tempo no IPASGO, mas pelo pouco tempo que vocês estão, vocês já disseram a que vieram. Eu queria perguntar para você, qual que é a sua avaliação, mesmo nesse pouco tempo, como que o IPASGO está passando por tudo isso, por essa pandemia? Olha, Joséval, quando nós entramos lá no IPASGO, o IPASGO estava acompanhando os decretos do governador, né? Muitas cirurgias, muito atendimento suspenso, e isso se prolongou por 3 ou 4 meses depois da nossa entrada, e nós estamos voltando à nossa rotina agora. Eu acho que o IPASGO atravessou de uma maneira excelente, com a excelência realmente, sem falsa modéstia, até porque algumas atitudes não foram tomadas exclusivamente por essa atual diretoria, foi tomada pela diretoria anterior também. Há de se ressaltar esse trabalho da diretoria anterior. Verdade. Então, nós conseguimos passar por esse período que o que mais nos preocupava era a assistência a esses nossos usuários, é isso que nós acabamos de comentar, nós conseguimos passar. A curto prazo agora, o que nos preocupa talvez seja uma demanda reprimida, que ficou aí 3, 4 meses, aí no sistema de saúde, não é só no IPASGO, alguém que precisava fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, deixou de ir ao hospital com medo de contaminação. Deixamos, por exemplo, um exemplo claro nosso, deixamos de fazer cirurgia bariátrica, porque qualquer probleminha na cirurgia bariátrica, você tem que encaminhar o paciente para UTI, você toma uma vaga de UTI e tal. Então, assim, nós temos aí uma demanda reprimida. Esse a curto prazo é a nossa maior preocupação, para não deixar a coisa o A+1, né? Nessa demanda agora, nesse momento, a gente preocupa com isso, para que nós possamos aí sim implementar isso que nós comentamos, que seriam as nossas propostas dentro do governo, dentro do IPASGO, né? Tornar o plano uma excelência, trazer o prestador para dentro do IPASGO, fazer uma conversa franca e aberta, cumprir e honrar em dia os seus compromissos, como nós temos honrado com a rede credenciada, com o aspecto financeiro, e também cobrar daqueles prestadores uma atenção maior aos nossos usuários, né? Por isso que nós estamos ampliando o IPASGO, estamos trazendo o IPASGO Clínica para as outras cidades, porque no momento de uma dor, no momento de um sofrimento, você que está contribuindo com um plano ao longo dos anos, você liga para um médico e ele fala, não posso te atender, eu só posso te atender daqui a 2 meses. Isso é um segundo passo que nós queremos trabalhar dentro do IPASGO, né? Vamos dizer assim, que não vamos dizer humanizar o IPASGO, nós vamos normalizar esse atendimento. Essa é a nossa proposta, essa é a proposta do Dr. Hélio, que ele fala que tudo que ele for fazer, ele tem uma frase muito bonita, que quando ele não souber o que fazer, pelo menos ele será justo, que a possibilidade de erro será a menor possível. Então, é dentro desse espírito que nós estamos querendo gerir o IPASGO, e você colocou que o governador tem 2 anos, mas nós não, nós, de repente, amanhã eu estou aqui já numa outra função. Verdade. Né? O governador realmente, nós temos data de entrada e nós não temos data de saída, né? Espero que se dê tempo para nós, que estamos saindo desse período de pandemia, para que nós possamos implementar esses trabalhos, essas metas que nós estamos colocando aqui para você, de uma maneira muito transparente, muito junta com o usuário, com o prestador, como eu tenho repetido. Então, que nos dê tempo para que a gente possa realmente executar esse plano. Eu queria pedir para você, usuário do IPASGO, a gente que é profissional, que trabalha na área, que presta serviço para o IPASGO, que sabe essas dificuldades da gestão, para que você tenha o seu IPASGO como uma coisa sua. Porque, por exemplo, nessa volta agora, claro que a coisa está arrefecendo, vai normalizando, essa demanda reprimida preocupa nós gestores mesmo, mas você entender que o seu plano talvez não vai conseguir dar o atendimento de uma vez para todos que estão necessitando do atendimento. Então você ter esse entendimento também para ajudar o gestor, porque de repente todo mundo quer fazer tudo de uma vez só, você vai desequilibrar um processo que vai ser ruim para você mesmo, porque o IPASGO é seu, não é? Foi entregue ao Dr. Hélio, ao Dr. Ruiter, a toda a sua equipe, para fazer essa gestão de um plano que é seu. Então a gente ter muito entendimento, ter muito cuidado,
ter muita sabedoria nesse momento agora, para que todos nós juntos saiamos desse processo e que a gente navegue em águas tranquilas também. Do lado de cá, o Projeto Alto Astral tem que te agradecer, viu, Ruiter? A sua disponibilidade de estar aqui conosco, gravando esse programa, trazendo essas informações para a comunidade anapolina, para a comunidade goiana, porque via YouTube o nosso programa é acompanhado por muita gente fora da nossa cidade também, que precisava dessas informações que você nos trouxe aqui. Nosso muito obrigado, leve o nosso abraço ao Dr. Hélio Lopes, e a gente quer dizer que o Projeto Alto está à disposição de vocês, tanto aqui no canal 14 da NET, na Rádio Imprensa, no nosso programa, nas nossas redes sociais. Nós estamos à disposição de vocês para ajudarem vocês a fazerem a melhor gestão possível para você, usuário do IPASGO. Ô, Josival, eu tenho muito a agradecer a esse momento aqui para a gente poder trazer para o usuário do IPASGO, para as nossas 627 mil vidas, aquilo que está acontecendo no IPASGO, um canal de comunicação muito importante. Parabéns para você, tenho acompanhado você, como eu disse na abertura do programa, você tem feito um trabalho maravilhoso, sempre voltado para a saúde, um trabalho que às vezes também faz um aspecto social, faz uma filantropia. Parabéns a você pelo trabalho, estamos sempre à disposição. Queremos que o que nós nos conversamos aqui hoje não fique somente em palavras ou em propostas. Espero que o Dr. Hélio, e ele tem competência para isso, ele vá nos dirigir para aquilo que nós falamos aqui hoje, que seria tornar o nosso IPASGO um plano de saúde com excelência. E é essa a nossa vontade. E agradecer ao governador Ronaldo Caiado também pela oportunidade, pela confiança aos anapolinos, né, que é assim que ele convidou o Dr. Hélio. E ele nos levou um grupo de anapolinos que estamos lá com ele nessa jornada. Muito obrigado, Josivaldo, pela oportunidade. Obrigado, Ruiter. Obrigado você que nos acompanhou, você que nos apoia. E a gente vai se despedindo por aqui, esperando você no próximo programa, graças a todos esses que nos apoiam aqui também. Então até mais, até o próximo. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Plameg, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Mix Limpeza, a melhor opção em produtos de limpeza, Pamela Rezende, assessoria e consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Única, unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Segurança e Vigilância Privada, Box Seguros, Corretora de Seguros, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito Contabilidade, Perícia e Auditoria, Centro Automotivo de Reparos Lagcar e Evolução Tecnologia. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.